Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos os participantes deste evento Trombetas e Festas 2024 com a paz do Senhor. Nós estamos transmitindo em nível mundial pelas diversas multiplataformas digitais, diretamente do Manaim, do Estado do Espírito Santo, com tradução para diversos idiomas. Além das autoridades já citadas pelo pastor Josias, eu gostaria de fazer menção também aos pastores de diversos continentes, diversos países do mundo que estão aqui conosco, bem como os representantes das nossas missões da Igreja Cristã Maranata, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental. Então, a esses todos, a paz do Senhor. Uma menção especial também à imprensa que está aqui conosco, prestigiando o nosso evento. A todos, então, eu convido a estarem em pé. Nós vamos orar nesta hora, nós vamos invocar o nome do Senhor. Aleluia! Nós invocamos o Teu nome, Senhor, fazendo menção do sacrifício do Senhor Jesus, e clamamos pelo poder glorioso do sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para que este evento seja uma bênção gloriosa, para aqueles que estão aqui conosco, para aqueles que estão conectados via internet e estão também conosco em todas as nossas igrejas, que a bênção gloriosa do Teu Espírito, uma bênção de paz, de alegria, de segurança, de transformação de vidas, de salvação e batismo com o Espírito Santo, essa bênção esteja alcançando cada coração nesta hora, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, amém. Podeis assentar, meus irmãos.
ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus amados, este evento é uma proclamação ao mundo dos sinais e avisos, que são advertências que a igreja fiel é responsável para informar o momento profético que nós estamos vivendo. Como igreja, nós estamos incumbidos desta tarefa. Os sinais que serão mostrados aqui durante este evento apontam para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E há uma palavra, a palavra Maranata. A palavra Maranata é composta pela palavra Maran e Atá, que significa o nosso Senhor vem. Aleluia. Paulo fala a respeito desta palavra. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, ele diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E ele conclui dizendo: Maranata. Aleluia. Trombetas e festas, meus irmãos, é o título deste evento. Já tivemos 3 outras edições em 2019, 2022 e 2023. Ocasião em que foram dadas respostas a questionamentos que o homem tem vivido neste momento profético. Nós queremos mostrar nessa primeira parte alguns sinais e avisos que a Bíblia nos diz, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, no Apocalipse de João e no ministério do Senhor Jesus, quando Ele esteve presente conosco. São alguns acontecimentos que servem de advertência, chamando a atenção do mundo para as ocorrências de fatos como aqueles que nós observamos num dia que ninguém esquece, no dia 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas e no Pentágono. Aquele dia, nos diz Sofonias, um profeta que viveu e profetizou por volta do ano 640 antes de Cristo, e ele disse profeticamente: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Observem o próximo versículo: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Vejam, meus irmãos, sinais, profeta Sofonias, 640 anos antes de nós. Mas vamos continuar. Para nós, esses sinais são marcadores proféticos que nos encaminham para o momento que nós queremos falar aqui, que é o momento do arrebatamento da igreja. Nós estamos firmados na promessa de que Jesus em breve voltará. Nós lembramos no primeiro evento, foi apresentado um assunto de problemas geofísicos citados no livro do Apocalipse capítulo 8, que são os toques das trombetas. O texto mostra uma ocorrência dramática, é muito interessante, porque na eternidade o tempo não é contado, mas a Bíblia nos fala que houve um momento, um período, vejam só, Apocalipse 8:1, um silêncio no céu, quase por meia hora. Então é uma ocorrência dramática na eternidade, uma intervenção divina, que marcaria o início de muitos eventos, com mudanças e transformações na obra criadora. Então nós vamos ver rapidamente o toque das trombetas. Vamos ver o primeiro anjo que toca a trombeta, Apocalipse 8:7. Querem ler comigo essa parte? Vamos todos juntos. E o primeiro anjo
tocou a sua trombeta, queimou-se a terça parte das árvores. Então, meus irmãos, nós já temos efeitos desta trombeta tocando. Tocou. Vamos ver. A Amazônia registra 21,6 mil queimadas neste ano de 2024. Então foi o pior índice dos últimos 26 anos. Isso está no G1, nós temos representantes aqui da Globo. Também o UOL, temos representantes deles aqui. A Amazônia bate recorde de focos de incêndio, reportagens de setembro e fevereiro deste ano. Ainda dentro da primeira trombeta, em 2024, Correio Brasiliense, que também está conosco, sofreu com incêndios florestais que se espalharam pelo centro e norte do país. Eu vivo em Portugal, passamos por isso no centro e no norte, com mortes. Com mais de 100 incêndios ativos, Portugal declara estado de calamidade. E por fim, o Instituto Humanitas mostrou uma manchete muito interessante que confirma a palavra, né? Incêndios florestais causaram 1/3 da perda global das florestas entre 2001 e 2019. Eu pergunto aos irmãos e aos amigos que estão conectados conosco, as nossas igrejas e convidados no mundo todo, essa trombeta já tocou? Sim, já tocou. Vamos à segunda trombeta. O anjo tocou a segunda trombeta, Apocalipse 8:7, e o texto nos diz: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Vejam esse jornal, meus irmãos, daquele oceanógrafo, Jacques Cousteau. Ele passou um mês dentro do mar, pesquisando, e chegou à conclusão que 40% dos seres vivos do mar, nos últimos 50 anos, já tinham desaparecido. Isso em 1970. O Globo fez uma reportagem comemorando os 50 anos dessa reportagem em 2020, e disse que a comunidade científica continua muito preocupada. Por quê? Porque os efeitos da primeira trombeta continuaram, e agora a segunda trombeta também já tocou. Então nós vamos ver um vídeo de poluição, para os irmãos terem uma ideia como está o nosso planeta. Lixo no mar, praia amanhece coberta por milhares de peixes mortos no Japão. O portal Terra nos mostra. Essa trombeta já tocou, meus irmãos? Sim, já tocou. Vamos à terceira trombeta. Caiu do céu uma grande estrela. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. Então, nós vamos ver e recordar em 1986 o maior desastre, o maior acidente nuclear da história. Está aí a BBC News mostrando esse acidente com repercussões na poluição mundial. E a CBN, que está ligada à Globo, mostra, né? 1/3 dos rios do planeta está poluído, aponta um novo estudo da ONU. Essa trombeta já tocou? Já tocou. E agora, meus irmãos, o quarto anjo tocou a trombeta, e a Bíblia diz que foi Absinto, é verdade. Pastor Gideu Tiga, ele está me lembrando que essa usina nuclear é em Chernobyl. Chernobyl fica no norte da Ucrânia, e esse nome em ucraniano significa amargo. E o texto bíblico diz: e as águas se tornaram absinto, se tornaram amargas. Então os irmãos veem a ligação profética com os fatos que estão ocorrendo em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor.
essa trombeta tocou. Agora o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida terça parte do sol, da lua, das estrelas. E nós queremos lembrar, meus irmãos, que esta quarta trombeta será o momento, quando ela tocar, será o momento do arrebatamento da igreja. Paulo nos diz que ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e seremos arrebatados. Então, para nós, a quarta trombeta é a última trombeta, só que ela já está dando alguns sinais. Então vejam, Jesus também em seu sermão profético afirmou isso, mas eu queria mostrar alguma coisa, meus irmãos, agora, passando rapidamente para aquilo que Jesus, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, são 3 capítulos que falam do sermão profético de Jesus, onde ele apresenta sinais que servem para nós, como igreja fiel, discernirmos o momento que Jesus vai voltar. São sinais importantes. Nós separamos 7 deles e vamos começar com o primeiro, Mateus 24, 6 e 7, que diz: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O Senhor também disse: haverá fomes. Não temos nada a comentar, né? As imagens falam por si só. Haverá fomes. Foi lembrado aqui sobre o G20, não é verdade? Que houve agora em novembro, no Rio de Janeiro, onde a grande preocupação dos governantes mundiais com o meio ambiente, com a fome, com aquilo que está acontecendo no nosso planeta. Jesus também disse: pestes, haverá pestes. Quem não se lembra do mundo de joelhos por essa peste que assolou toda a humanidade, o Covid-19, não só nós, como seres humanos normais, mas também a comunidade científica e todos os governantes. Pestes. E haverá, a Bíblia diz assim, e haverá terremotos em vários lugares. Nós tivemos terremotos na Síria, né, e também na Turquia o ano passado. Veja as imagens. Outro sinal que nós queremos dizer, meus irmãos, sinais no Sol e na Lua. Podem projetar este slide, que é o buraco do tamanho de 60 planetas da Terra que apareceu no Sol. O Globo deixou essa notícia, os nossos irmãos de ciência e fé nos deram esse subsídio. Então os irmãos observam, já são os sinais que a quarta trombeta está prestes a tocar. Temos aí a mancha solar estranha, né, que preocupa os cientistas, porque as estrelas, né, além dessa mancha no Sol, temos também sinais nas estrelas. Elas estão sumindo sem deixar rastro. E eu quero finalizar a minha palavra dizendo que para nós há um sinal profético dito por Jesus. Ele diz em Mateus 24, 32. Podem ler comigo? Aprendei, pois, vamos ler. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Pastor, aleluia.
Pastor Gideuti vai detalhar esse assunto de Israel, mas esse sinal para nós é o seguinte: a organização de Israel como nação em 1948 é um sinal profético que Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar, e nós vamos ler juntos o profeta Joel, capítulo 2, verso 1. E eu convido a todos para lermos bem forte, para encerrarmos essa primeira parte. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e Ele está perto. Fugia a luz.
Meus irmãos, meus amigos, estamos numa festa. A igreja, ela tem um compromisso. Ela não existe porque é uma religião. E quando fala nisso, toda religião é boa, sem exceção. Mas a igreja, ela tem uma missão. O tempo dela está determinado profeticamente. Não é uma questão dizer vai ser hoje, vai ser amanhã, ninguém sabe. A Bíblia, o dia nem a hora, falou a respeito da vinda do Senhor Jesus. Isso é ótimo, porque dá tempo do povo se preparar, não é mesmo? Cada um fazer sua análise. Isso é uma questão muito importante. Nós não queremos que ninguém aqui se sinta constrangido por estar aqui, porque nosso propósito não é, nós não queremos tirar as pessoas do seu comodismo, seja ele religioso, espiritual, familiar, nada disso. Ninguém precisa mudar de endereço para nada. A bênção na vida está no homem. E, mais do que nunca, o homem, individualmente, ele tem que tomar suas decisões. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que é cada um. Não é um conjunto. O conjunto é a igreja, é isso que está aqui. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu quero fazer agora, voltar aqui para o assunto nosso, e nós estamos dirigindo uma palavra agora para Israel. Observe os irmãos, quando falamos para Israel, nós estamos falando sobre o aspecto profético. Israel está lá, na briga lá, em volta, isso não nos interessa. Agora, isso não é da nossa economia, entrar na briga de religião. Então eles estão lá, está tudo certo. Mas olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta aquilo que é um tempo profético. Isso vai valer para todo mundo aqui, para cristão, não cristão, seja o que for, para judeu, seja o que for. Veja aqui, há um projeto, um plano, Deus traçou um plano, esse plano está se cumprindo num período de 6.000 anos. Aí você diz assim, mas antes de 6.000 anos, existiu o período dos dinossauros. Nós não estamos cuidando nem de dinossauro, nem tampouco do plano de que macaco virou gente. Nós estamos tratando do plano que nós pertencemos, que somos gente. Não somos contra, evidentemente, os macacos, mas não podemos ofendê-los também. Vejam só, para nós o que interessa, 6.000 anos, é o tempo que está destinado à obra criadora no seu aspecto, que não vai acabar, porque tem mais 1.000 anos, é chamado o milênio. Então, vamos ver aqui no quadro, nós temos ali em cima, aquele tronco que vocês estão vendo ali, é como se fosse a história do mundo. E nessa história, Deus separou dois aspectos, focou
em 2 projetos. Um para Israel, nós não temos nada com isso. E o outro para a igreja. Mas Israel está no projeto. Se está certo, se está errado, está no projeto e é profético. E eu estou falando agora para Israel. E para começar antes, pode botar o painel que estava antes, há uma chamada para Israel, que nós estamos fazendo aqui. E no hebraico a palavra é chamar, ouve Israel. Há várias colocações bíblicas quando essa frase é mencionada. Isso Israel tem como motivo central. Ouve, ó Israel, porque Israel não quis dar ouvidos à voz do Senhor. Mas o problema, o desejo, a necessidade que Deus tem com relação a Israel é que Israel ouça a sua voz. Vamos lá. Então a palavra chamar Israel é o momento que estamos vivendo agora. O que aconteceu? Agora vamos voltar então para o segundo painel. Pode voltar ao segundo painel que entrou na frente. Então Israel está sendo chamado para entender esse momento, que ele não entendeu. A igreja, ela veio viver. Então vamos lá. A Bíblia, ela coloca 3 dispensações. Então, primeira dispensação, 2000 anos, está ali, de Adão a Abraão, ali, né? Começo da. Depois, mais 2000 anos, de Abraão a Jesus, 2000 anos. E o tempo da igreja, 2000 anos. Então, o que nós estamos dizendo? Que o tempo da igreja está encerrando. Só isso. O mundo vai se acabar, isso não é um problema nosso. Jesus vai buscar a igreja, tudo bem. Mas o tempo da igreja está se acabando. E é por isso que nós fomos chamados. Quando nós falamos Maranata, nós somos uma religião. Nós estamos dizendo, Maranata é uma expressão que todo cristão deve mencionar. É dizer, Jesus vem, ora vem, Senhor Jesus. Todos, é uma necessidade. Então, por quê? Há um mundo que está desapercebido. Então nós estamos fazendo isso dentro do possível, somos pequenos, mas estamos fazendo aquilo que temos que fazer. Esse momento não é para oprimir ninguém, que as pessoas vão ficar, eu acho que tem que ser assim, não, aqui, já falei uma vez, vou repetir, não precisa mudar de lugar. Os problemas não estão nos lugares, nem nos líderes somente, estão nas mentes. Então, o mundo está corrompido, mas esse não é o problema aqui para Israel. Vamos lá para Israel. Então, o tempo, volta aí, o tempo 2000 anos. Quando chega ali, no final, que vocês estão vendo no caixinho de uva, a Bíblia no Velho Testamento, quando ela aponta Israel, ela usa a figura da figueira. E para a igreja, já no Novo Testamento, é a videira. Então, a videira que produz o vinho. Então, o período da igreja é o do vinho, do Pentecostes, que é descido do Espírito Santo, que é a figura do Espírito Santo. Então, esse período está se acabando. Mas, em compensação, está lá a profecia a respeito de Israel. Isso é profético. Não adianta mudar. Israel, Jesus, o ministério de Jesus, 2000 anos atrás, visitou o povo, ele nasceu ali, era o profeta de Nazaré da Galileia, era conhecido, e a profecia dele, diz assim, Mateus 23, 37 e 38, vamos ler? Mateus 27, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiser. Mas olha a profecia embaixo, eis ficará deserta. Aí secou, Israel secou, olha aqui, já a árvore ali, secou, e ela secou 2000 anos, entra a igreja no lugar de Israel. Estão entendendo? Agora a igreja sai
Israel continua, vai continuar, que é o período de tribulação, porque eles negaram a Jesus. O sumo sacerdote, na morte de Jesus, diz assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue, caia sobre nós o sangue dele, caia sobre... E de lá para cá eles nunca mais tiveram sossego. As grandes perseguições, não é? O profeta Jeremias, que eu vou daqui um pouco falar sobre ele, diz assim, como ele chora, ele lamenta assim: a morte subiu pelas janelas, como estamos arruinados, os cadáveres desse povo jazerão como esterco na rua. Isso aconteceu, os cadáveres eram esterco. E assim, mas o povo é esse, não se arrependeu. E Deus tem uma conversa com eles que não é nossa. O nosso julgamento não tem valor nenhum. Nós temos que cuidar da igreja. Essa que é a nossa preocupação, porque nós é que devemos dar contas ao nosso Deus. Olha aqui. Aí, continua a profecia. Porque dias virão sobre ti. Lucas 19, 43 e 44. Querem ler comigo? Virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti, aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, Tito entrou, destruiu, acabou com tudo, o povo foi embora, as figueiras secou. É profético. A nossa grande preocupação é essa, não é fazer medo às pessoas, é dizer que os fatos, as ocorrências são proféticas. A igreja tem que ser profética, e quando ela deixa de profetizar, ela simplesmente descumpre a sua missão. Então, esse é um lado profético. Há outras maneiras de se profetizar, mas aqui nós temos que ir direto, porque os fatos estão claros e visíveis. E assim, mas aí vem outra profecia, lá em Mateus 24, 32 e 33, quem profetizou? O mesmo, Jesus. Vamos ler? Quando? Enquanto as folhas, sabei. Sabei. Então, na verdade, o que aconteceu? Israel foi para, virou o quê? Não, ganhou uma terra, perdeu. Não, Israel se organizou em nação. É um problema profético. Se a terra é dele, se não é problema nosso. Não temos nada a ver com isso. Mas vejam só, meus irmãos, nós temos que entender que a nossa preocupação, todos estão nos ouvindo, é essa. Olha, está tudo certo, você está bem? Estou, mas olha, se prepara-te para encontrar-se com o teu Deus, só isso. Você não precisa de um monte de gente para se preparar com você, não é você só. Vejam, Israel não sabe disso, e eu estou passando agora para Israel. Ouve Israel, os resultados do nazismo, antissemitismo, tudo em cima deles, porque eles quiseram. O sumo sacerdote falou no sacrifício de Jesus: dê o sangue dele sobre nós, sobre nossos filhos. Meus irmãos, a igreja não pode fazer isso. A igreja não pode. Israel fez e os resultados estão aí.
Meus irmãos, meus amigos, agora a vez é nossa. Nós vamos falar alguma coisa daquilo que está ocorrendo, que todo mundo sabe. Não precisa dizer, o mundo está em crise. Crise o mundo sempre teve. Mas hoje nós temos uma crise diferente. O aumento da população, o descaso com a realidade das coisas. Então, há uma inversão dos valores que ninguém entende por quê. Mas também se percebe que há sobre o mundo como se fosse uma nuvem negra, onde tudo está errado é o que está certo, e tudo que está certo é o que está errado. Então, há uma nuvem negra. E a ponto de que as instituições estão emocionadas. Quando nós falamos isso, as pessoas, aqui no Brasil, não, é o mundo inteiro. Isso é profético, isso não vai mudar. Ninguém vai sair correndo pelo meio da rua, você precisa mudar. Você vai mudar? Não existe isso. A responsabilidade é pessoal. Cada um vai sair daqui e cada um que está nos ouvindo vai assumir a responsabilidade. Se quiser, pessoal, não, estou bem, está tudo certo, esse é o problema. Mas nós temos que dizer algumas coisas que precisam ser ditas. Então, hoje, no resumo bíblico da situação, querem ver? O profeta Abacuque. Quando você fala profeta, então você tem os chamados profetas menores que estão no Velho Testamento. Então são Ageu, Zacarias, Malaquias, Naum, Abacuque, Sofonias, então, chamados profetas menores. Jeremias, Isaías, Ezequiel, já são profetas maiores. Não é porque eles são maiores em estatura, mas é pelo tanto que eles escreveram. Os menores, todos, observem, todos eles vieram 500 anos antes de Cristo. Todos eles profetizaram sobre a igreja dos últimos dias. Por quê? Porque o espírito de profecia agiu dentro de Israel, mas não funcionava. Então, o Espírito do Senhor agiu para prevenir a igreja, para ela não ficar na situação que ficou Israel, visível. Então, todo o cuidado dos profetas, então você vai ver toda a profecia dos profetas menores estavam relacionados com a igreja dos últimos dias. Querem ver? Profeta, vou citar só Abacuque aqui, vamos lá, pode colocar no quadro aí, Abacuque, vou botar 3 aspectos que estão bem claros no momento que nós estamos vivendo. Então nós temos aqui, falência dos líderes. Quando nós falamos falência dos líderes, vocês esqueçam o governo, o prefeito, o governador, o prefeito, o deputado, o presidente, esqueçam, porque a falência não é ele sozinho, a falência é do sistema. Então o sistema obriga ele a falhar, ele não tem jeito, senão ele não vai agradar. Então a falência dos líderes. Pode ler Abacuque 1,14, dá para ler? O mundo hoje é esse, como peixes, que não tem quem governe. Ninguém aceita governo, ninguém quer. O governo faz tudo que pode fazer, mas não presta, então não tem jeito. Nenhum sistema agradou o homem, ninguém, não adianta. Você faz tudo, e a gente sente a dificuldade. Esse mês de dezembro, nós oramos pelas autoridades, mês inteiro. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, porque eles têm uma responsabilidade. E é para desanimar, alguns desanimam no meio, mas outros não, né? E administrar hoje é dar salto mortal em corda, em fio de circo, para poder subsistir. Então, você tem que respeitar essa turma que dá salto mortal em fio, como fazia no passado, né? Eu gostava de ver o salto mortal, de quando vezes eu puf, mas né? Mas vamos lá. Violência sem socorro. Põe um texto, por favor. Violência sem socorro. Vamos lá comigo. O que o profeta diz? Até quando, Senhor, clamarei eu? O governo aí botou milhares de profissionais na rua
Pode botar, governador, à vontade, a violência vai continuar, né? Então, o socorro, não, socorro não tem jeito. Olha, socorro só tem um, é de Deus, né? Não quer dizer que você pode dispensar a polícia, não, meu governador. Fica mais cômodo, mais econômico, né? Mas tem que ter. Então, veja aqui, a terceira coisa, lares em aflição, que está dizendo isso é o profeta Abacuque, lares em aflição. Eu tinha um amigo que disse que tinha arranjado até uma igreja e uma igreja americana, e que ele tinha casado com 4, mas podia casar com 7. Eu digo, meu amigo, como é que você vive disso? Ele disse assim, olha, é um inferno. Veja só, eu saio de manhã, está tudo bem, quando chega de tarde, elas se reúnem às 4 e eu tenho vontade de dormir debaixo da ponte. Eu disse, pois é, você foi buscar o céu, não é? Na religião, e encontrou isso. Meus irmãos, os lares estão em aflição, não só quem tem 4, não, com uma só, né? Então nós vamos ver, as pessoas estão tendo dificuldade de se comunicar. Isso é um assunto. Por quê? O amor de muitos se esfriará, a traição, que foi mencionado. Você mencionou? Eu não ouvi, não, acho que por causa daquela bomba aí. Olha aqui, vamos parar aqui para dizer o seguinte: o mundo está caminhando debaixo, na verdade, dessa nuvem negra que já falamos. Estamos vivendo de crises. Então, todo tipo de crise, todo tipo. Tivemos uma notícia de jornal, o governador preocupado com as enchentes, com o que vem aí, com a temperatura, o que é que vamos fazer? Depois eu quero saber o que é que está fazendo, não é? O que é que você está arrumando aí? Porque não é fácil, mas veja aqui, é uma crise, a fome, a sede, né? Já foi mencionado tudo isso que aí está, mas a maior crise é da alma. Sabe por quê? Porque não tem remédio. Ele quer se prender a outro, é um grupo, não funciona. E a crise da alma é o homem com Deus. Ou ele tira um tempinho para isso, a alma, diz o salmista, tem sede do Deus vivo. É um Deus que está vivo, não é o Deus que às vezes nós queremos, mas o nosso Deus. Então, a alma, sabe por quê? Porque a alma é imortal, entendeu? Então, ela só se alimenta das coisas da eternidade, e é por isso que nós estamos mostrando que é muito importante a igreja, o cristianismo, se mover no sentido profético. Dizer ao povo, às pessoas que vão para as reuniões, cada um faz do jeito que quer. Isso é problema de cada um, nós não temos que dar vamos dizer, exemplo, nem, vamos dizer, dar pitaco na vida dos outros. Mas, profeticamente, a igreja, ela tem que ser profética. Ela não pode ser. O que é o profético? É o que vem da eternidade, não passa pelo homem. Eu vou ver agora, daqui mais um pouquinho. Eu vou resumir, porque o nosso tempo, ele está toda hora aqui, futucando aqui. Vai, calma. Eu nem estou olhando, mas eu já sei que está fazendo careta aí. Mas é daqui. As crises, então, elas existem. O cristianismo, ele se enfiou no meio de filosofia, teologia, tudo certo, está tudo certo. Aí você pensa, filosofia é pecado? Não, filosofia é um encanto, filosofia é uma coisa necessária. O homem, da sua razão, ele sendo filósofo, ele funciona bem, só que filósofo é de época. E mais outra, ele pensa uma coisa, o outro já pensa outra. Mesmo aqueles grandes, nenhum deles se conformava com Aristóteles, pensava de um jeito, Platão de outro, Sócrates de outro, entendeu? Então, a filosofia,
como ensino, como conhecimento, é um encanto, mas não leva o homem à eternidade. Ela fossiliza o homem, porque ele, dentro da sua razão, aí você pergunta, é ruim? Não, a razão é boa, é humana, mas o que vem de Deus não passa pelos sentidos do homem. Existe uma palavra que se chama cominução, onde seus sentidos todos, eles são levados ao cérebro por uma corrente elétrica, e ali tudo é trabalhado, e dali você tem as respostas da razão, e é por isso mesmo que você não pode confiar na razão, não pode. Então, o Evangelho, quando se fala o Evangelho, fala de modo geral, as pessoas pensam, são os evangélicos. Não, o Evangelho é o conhecimento, né, básico do cristianismo, é da igreja primitiva, é a doutrina dos apóstolos, é isso aí, é o Evangelho. Então, o homem não pode ficar subordinado à ideia dos outros, e a filosofia entrou na vida da igreja em todas as épocas, e ela muda de sentido. Então hoje você tem uma filosofia, vamos dizer, imperial. Tinha uma filosofia imperial era uma, depois veio a feudal, depois humanista, então cada uma delas, socialista. Então, tudo isso, os teólogos absorveram e acabou. Por quê? Filosofia e teologia são do conhecimento. Aquilo já é do conhecimento. É como ciência. Ciência é do conhecimento. E Deus não fez nada escondido. Então, filosofia é bom? Você leu, gostou? Ótimo. Mas a prática não leva você à eternidade. Então, a sua razão funcionou, você precisa, mas o que foi dito não importa para a sua vida eterna. Por quê? Porque o Evangelho, ele transcende, mostrar ao homem que existe essa vida, mas que Deus ama o homem de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a escolha. Agora, o desligamento, isso aí, até os próprios filósofos entenderam isso. Kant, por exemplo, ele dizia que a fé era teorética, é só teoria, e ele era racionalista. Kant, você vai encontrar aqui, Locke diz, a fé é imaginação, não sei mais o que, entendeu? Então, cada um tem a sua definição. O Descartes, ele vem depois da reforma religiosa, e ele estava meio apavorado com o que tinha acontecido com a escolástica medieval. A escolástica medieval foi que trouxe, juntamente com a religião, todo o processo até a reforma religiosa do século XVI. Se estava certo, se estava errado, era cristianismo, acabou. Então, não tem o que falar. Mas Descartes, ele diz, vocês estão muito preocupados, porque a escolástica medieval estava muito preocupada com a metafísica, porque eles entendiam que metafísica era um adendo ao princípio filosófico para o camarada ir para o céu. Metafísica não tem nada disso. A metafísica são fenômenos, são sinais. Você pode ter, por exemplo, uma maneira, autossugestão, metafísica. Você ficou bom, ficou curado por autossugestão, metafísica. Então, não é a operação do Espírito Santo. Vai firme. Não existe isso. Então, nós entendemos que tudo isso veio. Então, veio acontecendo aquilo que o mundo abraçou, que é chamada a fé ideológica.
A fé ideológica, então você tem, depende da ideologia. A ideologia, por exemplo, de Kant era uma, a ideologia de Nietzsche era outra, a ideologia dos grandes, olha aqui, a ideologia dos grandes teólogos, depois da reforma religiosa, você vai ler Schwartz, Bultmann, Brunner, Kierkegaard, você vai ver, isso não tem o que dizer. É filosofia. Aí o teólogo que aprendeu a filosofia de Kant e de Nietzsche, sabe o que é que ele escreveu? Deus morreu. Por quê? Porque a razão dele era na fé da razão. E ele diz assim, o outro diz assim, razão na fé é toda razão sem fé. A razão na fé é toda razão sem fé. Olha aqui, por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Eu não vou me prolongar muito não, mas eu vou mostrar aqui agora para os nossos queridos que estão nos assistindo, algumas coisas mostrando que essa transcendência não existe a partir nem de teologia, nem de filosofia. Olha lá, vamos começar aqui por esse painel de origens da fé. Você quer saber se sua fé é verdadeira? Vai na origem dela. Vamos para as origens da fé? Vamos? Então, muita gente hoje pode chegar e dizer assim, eu pensei que era assim, mas eu acho que é assim. É isso mesmo, daqui. Existe uma fé na criação, que tem origem na obra criadora. E você vai ver o texto bíblico diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a obra criadora tem começo e tem fim. Está ali escrito, lá em cima, início. Então, o princípio dessa obra criadora é relativo, porque tudo que diz respeito ao homem é relativo. Não é o princípio absoluto que vocês vão ver logo em seguida. Então, na obra criadora, a palavra para mostrar a sua base no hebraico, porque a Bíblia tem duas partes, no hebraico, Velho Testamento, e no grego, no Novo Testamento. Então, você vai ver no Velho Testamento a palavra princípio para tudo, para a fé, para tudo que você inventar, é ali. A palavra é reshit. Reshit. Então, é o início que terá fim. Reshit é a palavra que define tempo, velocidade, aquilo que a obra criadora tem. Largura, altura, profundidade de tempo. É reshit. Só mede esse tempo. E por que que ela não é definitiva? Por que que ela não é absoluta? Porque do homem, e o homem é um ser temporal. Então, uma fé não pode estar baseada numa concepção humana. Então, a fé, diz a Bíblia, é um dom de Deus. Diz assim, não vem pelas obras. Se viesse pelas obras, o nosso governador já estava no céu. E os prefeitos presentes aqui, Pasolini e outros estão aqui. E tantas obras que eles já fizeram. Não é pelas obras. E diz assim, e não é para que ninguém se glorie. Porque se você é rico, você dá dinheiro, vai para o céu. Você é pobre, para onde você vai? Não tem dinheiro, né? Então não é pelas obras. A fé é um dom de Deus, é gratuito. Eu não mereço, mas um dia foi Paulo estava no caminho de Damasco, ia perseguir a igreja. Paulo era mau elemento, tinha a religião dele, vou matar. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com uma revelação. Jesus é uma revelação, não é um ídolo. Então ele tem que se revelar a você. Se revelou a você, ele pode se revelar a todos que estão aqui, a qualquer um. Por quê? Porque ele ama o homem. Então ele se revela. As pessoas mudam tudo.
Então, Jesus morreu na cruz, derramou sangue biológico. Não foi. O sangue biológico ficou no chão. Ele derramou o seu espírito. Não existe corpo sem sangue. Então a igreja é corpo de Cristo quando o sangue de Jesus, quando o Espírito Santo está nela. Qual é a função do sangue no corpo? É limpar e alimentar. É isso que o Espírito Santo faz. Por isso a igreja tem que estar ligada ao que é profético, ao que é do Espírito Santo. A nossa vida tem que estar dependente disso. Muito bem, vamos lá. Eu estava falando sobre a obra criadora. Então na obra criadora tudo tem fim, é a razão, é o concreto ali, é a criação, está tudo certo. E o homem está nas suas medidas, ele faz a fé ali em cima. Não, a minha fé está aqui nesse óculos aqui, outra fé no outro negócio, na florzinha, isso aí cada um escolhe o que quer. O homem é livre, é o livre-arbítrio. Mas olha aqui, a origem da fé verdadeira, sabe onde é? Eternidade. Diz assim, é da obra redentora, aquilo que Jesus veio da eternidade para fazer, para redimir o homem. Então, essa fé, ela tem um outro nome, não é o reshit do hebraico, é o ashe do grego, que diz respeito, não é, à relação do homem com Deus. Aí você vai lá no primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio era o verbo já existia, antes de todas as coisas, antes de todas as coisas. Então, essa fé tem que vir de lá, tá certo? Essa fé. Aí você pergunta assim, filosofia vem dessa fé? Teologia vem, eu sou teólogo, não tem problema nenhum. Então eu vou definir o que é Deus aqui. Deus é um espírito em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, amor, misericórdia, graça. Sim, alguém se converteu porque eu disse isso aqui? Pode levantar a mão. Se levantou, pode baixar, porque está errado. O Espírito do Senhor tem que vir sobre a sua vida e ele vem. E é por isso que a palavra diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não quer mais nada do que isso. Não está precisando de dinheiro, não está precisando de nada. Meus irmãos, meus queridos, amados do Brasil e do mundo que está nos ouvindo, o cristianismo tem que dar uma virada. Para essa hora ele tem que dizer, não, ou você vai para a experiência, está tudo certo. Você está dando aula lá, falou uma coisa, falou outra, mas olha, a sua experiência é a sua grande necessidade. O profeta, agora vou voltar para encerrar. O profeta Jeremias, ele viu a situação do povo daquela época. Era o período de Nabucodonosor e muita perseguição, as cidades sendo destruídas. E ele diz assim, o povo está destruído. Voz de grito, então era o que ele via na cidade, de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir os gritos e as lamentações e o choro, porque pela subida de Lute eles irão com contínuo choro, e na descida os adversários ouviram um lastimoso clamor. Moabe está entregue, vocês têm que ir embora. Aí o profeta vem e diz assim, fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamareira no deserto. Meus irmãos, eu trouxe até ninguém vai ler isso aqui, tá? Primeiro está em hebraico, e eu também entendo muito pouco, a não ser hebraico. Então, esse aqui é Taná. Taná é uma escritura que está em hebraico, no original, e em português. Quando você abre alguma Bíblia em português, você vai encontrar a palavra, em vez de tamareira, você vai encontrar tamargueira. A tamareira está lá em cima. Então, é uma planta que abre os seus pendões, ela cresce para cima, ela não dá galhos,
E outra coisa, ela tem um segredo. Ninguém sabe por que a tamareira resiste no deserto. Porque não tem água. Mas quanto mais seco, mais ela cresce. Os seus pendões se abrem e diz assim: o justo, que ninguém é justo, é o justificado, crescerá como a palmeira. Ele cresce para cima. E ele vai dando, e quanto mais sol, é a justiça de Deus, a justificação dele na sua vida. Ele te perdoando, ele te abençoando. Quanto mais sol dele, mais os pendões se abrem, voltados para a eternidade. E ela tem uma coisa interessante, ela produz frutos. E os frutos da tamareira, eles ali no deserto, o viandante que vem caminhando nas longas caminhadas que eram no passado, né? O alimento dele era aquilo. Ele chegava debaixo de uma tamareira, era o descanso dele. Era a fruta que caía do pé e ficava adocicada por causa do calor que ela estava ali do chão. Entendeu? Então ele comia. E dizia-se uma coisa, que um fruto da tamareira dava para o cidadão caminhar mais 3 dias. Quer dizer o seguinte: morte e ressurreição. A tamareira é símbolo do Senhor Jesus, é o símbolo da sua vida. Sua vida foge. O mundo está nessa dificuldade. Um fala uma coisa, diz outra. Aqui, ó, fugir. Foge para o deserto. É a sua hora com o Senhor. Veja só, você não vai para o deserto, é como diz João, vocês não vêm aqui para ver uma cana ao vento, vocês não vieram aqui para ver movimento, vocês não vieram aqui para ver pessoas muito bem vestidas. É claro que está todo mundo bem vestido aqui, mas com vestes reais. Vocês vieram ver a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Digo fraco, sou forte. Aí está o segredo dessa caminhada. Alguns viram ali. E nós vamos agora, alguns textos. O senhor vai precisar sair, né? Estejam à vontade. Veja aqui. O cristianismo precisa ser mais convincente. Ele não está convencendo ninguém. Menos discurso e mais experiência pessoal com Deus. Essa hora é o seu refúgio. Nada vai mudar. Você não vai mudar o mundo, mas de jeito nenhum. O que está aí não tem quem segura. E o Senhor fala a respeito da sua igreja. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. 19, Apocalipse 8. Porque o linho fino são as justiças do santo. Não é que você é justo, é que você é justificado. Por isso Paulo diz assim: justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos justificados por isso. Então, pode voltar o quadro anterior. Muito bem. Quando você lê no Apocalipse 17, 4, o Apocalipse é cheio de figuras. Algumas estranhas, né? Eu vou ler aqui, vocês vão ver um quadro que está ali. O quadro está ali, o quadro ali, número 4. Quer dizer, Apocalipse 17, 4, ele está falando da mulher. Quando fala no Novo Testamento, mulher não é a noiva, não é a esposa, é a igreja infiel. Então, em todo se luta, existe uma igreja fiel, existe uma igreja infiel. Nós somos a igreja fiel? Não. Existe, e uns são de um lado, outros são de outro. Só que, para a igreja fiel, ela está vestida, está preparada. A infiel, ela está montada num poder que não é do Espírito Santo. Vejam só, Apocalipse 17, 4, vamos ler comigo, está lá, falando a respeito dessa mulher. Já está na hora de parar, né? Tem água. Olha lá, comigo. E a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas. Quando eles falam, bebo água.
Mas vejam só, essa é a mulher que não agrada a Deus. Alguns até acham que estão bem, né? Olha o quadro dela lá. E os 10 chifres. Agora vamos lá, no painel 4. Olha a figura uma figura estilizada, até não é bom. A gente depois falou de tanta coisa boa, né? Mostrar um quadro daquele, mas ninguém se assusta. O Apocalipse, ele tem suas figuras quando ele quer falar de modo mais forte. O que nós entendemos é que nós não vamos entender que está tudo bem em cima de uma besta, né? Porque, veja aqui, a igreja, ela foi chamada para viver sob o governo do Espírito Santo. Mas ela pode escolher outra coisa. Não é a igreja, qualquer um. E essa mulher infiel está julgada já, está sendo julgada, vai ser julgada. Ela está em cima de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Cada instrumento desse significa um poder. Então, nós não estamos, a igreja não pode estar firmada em poder humano. O poder humano é necessário, a política é necessária, tudo que aí está, a filosofia é necessária. Mas a igreja, ela tem que se vestir com vestes diferentes. A queda ali chama a atenção. E mais o que? Ela tem um cálice de ouro na mão, pode observar, é profético. Quem olha de baixo para cima, que coisa linda. Mas profeticamente, quem olha de cima para baixo, diz assim, ela tem cheio da sua imundícia aqui. A mulher está vestida de púrpura, mas assim, o cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. E ela é chamada a grande prostituta. Essa igreja infiel, sabe por quê? Que ela deixou de amar a Jesus e amou as outras coisas que não eram Jesus, uma besta. Aí, entende? Ou elementos dela. Mas não é isso que vai nos interessar agora, não. A palavra é essa: fugir, salvai a vossa vida, sereis como a tamargueira no deserto. E eu quero que os textos finais agora sejam lidos por todos. Vamos ler, mas são as promessas do Senhor para todos que estão aqui e para todos nós. Vamos lá? E depois dessas coisas, ouvi no céu como que dizia: Aleluia, salvação e glória e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O outro versículo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. A igreja vai embora. E já sua esposa se aprontou. A igreja não vai se aprontar, ela tem que estar pronta. E aí está o grande benefício. Mas por último, agora eu vou convidar que todos fiquem de pé e eu vou colocar um versículo aqui que são decisões pessoais. Você vai decidir para vir para nós, nada de lugar. A sua decisão: fugir, sai de confusão que está por aí. Ela vai continuar, mas foge, fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Você vai produzir os frutos para os viandantes, aqueles que vêm na estrada da vida cansados. E Jesus diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas a última palavra do Apocalipse é aqui, 19:1, né? Está ali. E depois tem 19:7. Regozijemo-nos, nos alegremos e demos de glória, porque as bodas do Cordeiro. Por último, o texto que é final, nós vamos ler simplesmente. Os que estiverem de acordo, tudo certo. Os que não tiverem, fiquem à vontade. Eu quero dizer uma palavra especial aqui. Nós temos o mundo tem uma imprensa necessária. Às vezes ela, em vez de ser imprensa, ela vira encrenca. Mas é a necessidade. As pessoas vivem disso. Então, nós temos que ajudar todos. Esse povo luta, é de manhã, de tarde, de noite. Os governos estão aí. Eles não são políticos, estão se dedicando ao povo. E nós temos que reconhecer isso. E continuar a nossa caminhada, orar por eles, entender que eles precisam dessa bênção. Qual foi
o versículo, está em Romanos, não tem não? Botou? Cai, eu não estou vendo, está nas minhas costas. Quero aqui. Aqui. Olha, existe uma bênção de Deus para aqueles que creem em Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Você pode ser batizado independente de mim. Você pode estar dormindo essa noite, o Espírito Santo te visitar. Amanhã, no trabalho, você vai sentir uma coisa que é diferente. O coração aquecido, alegria, uma coisa que você não entende, é a visitação do Senhor. Aí você entendeu que o Senhor, Ele não quer saber quem é você, se você é bonito, se é feio, se você tem pecado, Ele quer saber. E religião tem muito disso, gosta de saber, você tem que ser bonzinho, bonitinho, arrumadinho. Não, o Espírito Santo, se Ele visitar o seu coração, e essa é a hora da saída. Comigo, então, os que entenderam isso aqui. Romanos 10, 8. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares agora o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Acabou. Louvado seja. Amém. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por esse evento maravilhoso na Tua presença e pedimos a Tua bênção sobre cada um
que ouviu a tua palavra, que participou desse evento nesta manhã, aqui nesse local e em todos os pontos que estão assistindo nesse momento. E pedimos que tu possa estar despedindo a tua bênção, a tua graça e segurança, em especial aqueles que vão viajar. Seja com eles, ó Pai, assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, que transcende todo entendimento, que a graça do Senhor Jesus, que a operação do Espírito Santo de Deus, Amém, venha sobre nós, agora e sempre, até Amém. a vinda Glória a Jesus. do Senhor Jesus.